Bom, cumprimentar o público de casa, o público aqui presente, o Fórum Mogiano LGBT e mais ativistas, a imprensa, os funcionários, os nobres pares. Bom, vou tratar de um tema, não deveria ser espinhoso, mas é espinhoso. Por ser espinhoso, o político que fala perde muito voto, mas a ideia, de fato, é a gente tentar usar os espaços que a gente ocupa para tentar mudar alguma coisa que a gente entende que está errado na sociedade. E eu queria falar do Estado laico. E vou pegar um exemplo aqui simbólico. O nosso presidente, que tão bem conduz aqui, só tem elogios, viu, presidente? O senhor dá umas cortadas nas minhas palavras às vezes, mas é 99% de acerto, né? Sua forma de conduzir tantos conflitos de interesses, tantas vaidades. Nossos colegas são vaidosos, esse que vos fala também tem suas vaidades. Não é fácil, e Vossa Excelência contorna com uma sabedoria divina. Não é à toa que é um líder religioso. E essa liderança religiosa é de uma determinada religião das milhares de religiões que existem no mundo, que é a religião evangélica, crescente, a religião que mais cresce no mundo, que mais tem adeptos, né? Não sei aqui, acho que quase metade da bancada talvez seja evangélica. Isso é muito significativo. E quanto mais forte a religião, inevitável a influência dela no Estado. E esse Estado, que deveria ser laico, né? Eu sou filho de católicos, minha mãe é católica, meu pai é católico, meu pai é mais fervoroso ainda que minha mãe. E eu tive particularmente uma conduta dentro da igreja evangélica. Meu tio Carlos, o pastor Carlos Evaristo conheceu, era pastor da Assembleia de Deus, e em muitos cultos, minha tia, esposa dele, irmã do meu pai, falava muito na cabeça do meu pai e eu acabava me influenciando. Trabalhei aqui nessa casa com o doutor José Antônio Ferreira Filho e com o Olívio na época. Todo dia, antes de começar o expediente, a gente lia um trecho da Bíblia. E eu, particularmente, sou cristão, mas não segui nenhuma religião. Mas, independente da crença de cada um, religião não se discute, porque vá falar para alguém de alguma religião que a religião dele está errada, para você ver a briga que você arruma. E nesse Estado laico, a gente tem aqui no plenário, Mogi das Cruzes, que é uma cidade extremamente católica. A nossa maior festa popular é a festa do Divino. E está ali Jesus, que a cruz representa para os católicos a salvação de nós todos os nossos pecados, né? E quem é evangélico, por exemplo, discorda desse simbolismo, porque defende um Jesus vivo. O Jesus vivo, não o Jesus crucificado. Então, a própria cruz ali já mostra a interferência da religião no Estado. Quem tem coragem de tirar a cruz ali? Quem tem coragem? Quem vai brigar com uma cidade católica? Quem vai brigar? E nesse quesito, eu converso com vários líderes religiosos de vários segmentos, inclusive todo agente público é obrigado, independente do seu partido individual, ele precisa conhecer todos os segmentos da sociedade, todos, e depois representar todos. Eu conheço muitas religiões que, por exemplo, atacam a questão da homossexualidade, que fala que é pecado, que fala que isso é ser vergonhice, que fala que isso é coisa do demônio. E quem estuda o tema começa a ter uma outra visão. E eu vou dar um caso concreto. Eu era um estudante que eu era um dos maiores causadores de bullying. Ontem, por exemplo, a Alexandra, que é a primeira transexual de Mogi das Cruzes e a primeira pessoa que mudou não só o sexo, mas também mudou a identidade, ela comentou que ela foi vítima do bullying que eu com outros meninos homofóbicos lá da escola praticava, tá certo? A gente tirava sarro, a gente excluía do convívio social. E conforme eu fui crescendo, pegando informação, militando no partido político, o PT, por exemplo, ele tem um setor interno, o setor LGBT, que passa para a gente muita informação, muita informação. E não bastasse a formação política que eu tive no Partido dos Trabalhadores, uma pessoa muito próxima a mim, que é homossexual e é homofóbico, porque foi criado nessa cultura. A sociedade é homofóbica.
eu fui criado numa sociedade homofóbica, por consequência eu também fui homofóbico. E essa pessoa, quando eu descobri, fui conversar com ela, né, veio através de terceiros a informação, eu não acreditava porque não demonstrava, fui conversar, se ela tivesse uma arma ali, ela se matava, tamanho constrangimento de conversar comigo sobre o tema. E contou toda a história de vida, na infância, na adolescência, na vida adulta, tendo que enganar a família, tendo que esconder no serviço, tendo que esconder isso na escola, tendo que brincar de carrinho sem gostar de brincar de carrinho, e uma série de fatores, e contou todo o sofrimento. Se fosse sem vergonha, eu duvido que teria tantos homossexuais. Não é, é nascimento. Tem teses que provam, científicas. E ainda que não fosse, o Estado, que tem que ser representante de todos os segmentos da sociedade, sem absolutamente nenhuma exceção, tem que respeitar, e aí não pode ter influência do que o representante pensa individualmente. Então, queria aproveitar aqui o movimento aqui hoje, o Fórum Mogiano LGBT e demais movimentos também, que a gente sabe também que tem muitos ativistas que não são orgânicos do Fórum, quero parabenizar a Marilei Schiave, que numa cidade conservadora como Mogi das Cruzes, o estado de São Paulo é o estado mais conservador do Brasil. E dentro do estado de São Paulo, a cidade de Mogi das Cruzes é uma das mais conservadoras também. Então o grau aqui de conservadorismo é muito grande. E a Marilei Schiave, ela não só deu oportunidade ontem para o Roberto Fukumaro e para a Alexandra Braga explanarem sobre a luta do Fórum, sobre a luta por políticas públicas voltada para esse segmento, sobre todo o constrangimento e sofrimento e opressão que sofre quem é homossexual nesse país, mas ela também, como âncora, ela se posicionou também. E isso é muito difícil para ela, porque ela tem a gente sabe que ela tem um público muito grande, e com certeza a maioria do público dela não deve ter gostado da posição dela ontem. Isso é coragem. Então quero parabenizar a Marilei, já fiz críticas a ela em outros momentos que eu achava que merecia, e dessa vez ela merece um elogio. Não é fácil se posicionar como ela se posicionou, e quem ouviu o programa, foi um programa excelente, que tirou com certeza muito preconceito de quem ouviu e de quem assistiu pela rede social. Então eu acho que está mais do que na hora de Mogi das Cruzes ter um conselho do movimento LGBT para fomentar políticas públicas e fazer com que todos os setores da sociedade, mesmo quem discorde, que respeite. E a vida pública, o Poder Judiciário, o Poder Executivo e o Poder Legislativo não pode segregar nessa situação. Tem que ser laico, mesmo que individualmente o agente não seja, a posição institucional dele tem que ser. Peço uma parte, vereador. Claro. Também queria agradecer a presença e parabenizar, né, do grupo, porque realmente a gente pensar que há menos de 30 anos atrás existia um CID tratando o homossexual como doente mental. Isso é um total desrespeito ao ser humano, que é um grupo que hoje não é mais minoria, né, já representa boa parte da população, e então, fica aqui representado todo o meu respeito a vocês, que eu acho que a escolha que a gente tem na vida diz respeito apenas a nós mesmos. Acho que a sociedade não tem que ditar regras no que a gente quer fazer. Parabéns pela palavra, tá bom? Obrigado, vereadora Fernanda, eu que agradeço. Então, senhor presidente, para não esgotar os 10 minutos, toquei aqui num tema que nós todos precisamos refletir, e por mais que a posição pessoal de cada um aqui seja contrário, nós, ocupando o espaço institucional, temos que obedecer o princípio constitucional, que é a laicidade, o Estado laico. Eu não vou saber falar a laicidade do Estado. Laicidade. Tá certo? Uma boa tarde a todos e todas, e vamos avançar e vamos tornar Mogi das Cruzes uma cidade progressista. Boa tarde, senhor presidente, senhora vereadora Fernanda Moreno, senhores vereadores, a imprensa, população que nos acompanha através da TV Câmara, boa tarde. Fórum Mogiano LGBT, os militantes da causa LGBT, que aqui se encontram, boa tarde. Senhor presidente, eu vou dar continuidade ao tema, porque é um tema muito importante.
porque hoje é o Dia Mundial de Combate à Homofobia. E como bem disse a vereadora Fernanda, até 1992 a ONU considerava a pessoa que era considerada homossexual uma pessoa doente. E foi retirado esse estigma das pessoas que têm uma orientação sexual diferente daquilo que a sociedade considera correto, lamentavelmente. E o ano passado, nós tivemos o ano mais violento no Brasil desde 1970 contra a comunidade LGBT. Foram 342 pessoas assassinadas, que perderam a vida. Tiveram outras pessoas que foram agredidas, violentadas, muitas não registraram ocorrência, que foram violentadas psicologicamente, que sofreram bullying, que foram discriminadas, que perderam o seu trabalho, enfim. Esse número é um número astronômico. E a sociedade, ela não pode ignorar esse tema, tanto é que é um tema hoje celebrado universalmente. Ou seja, é o Dia Mundial de Combate à Homofobia. Como bem disse o Rodrigo, que me antecedeu, a orientação sexual de uma pessoa não é opção. Há vários casos, quem se aprofunda no tema, sabe que desde criança, as pessoas o seu destino, o seu corpo, a sua maneira de pensar, de brincar, já começa a demonstrar um caminho. É natural muitas crianças sofrerem violência dos seus pais, porque ela se sente menina, ou menino que se sente menina. Isso daí foi objeto de reportagens, até recentemente, a própria Rede Globo, que eu tenho profundas divergências com essa emissora de televisão, fez várias reportagens, documentários, e entrevistou várias pessoas, transexuais, bissexuais, lésbicas e gays, que relatavam que estava aprisionado num corpo de homem, sendo que pensava, tinha hábitos, costumes e vontades de uma mulher. Ou consideradas mulheres para a sociedade, mas estavam aprisionadas, consideradas mulheres, estavam aprisionadas num corpo de mulher, desejando ser homem. É um tema bastante profundo e que eu acho que extrapola, viu, Rodrigo, a própria religião. O Papa Francisco disse o seguinte: quem sou eu para julgar? E vamos acolher os gays, vamos acolher as lésbicas, os homossexuais, toda a sociedade na igreja. Então, eu acho que essa questão religiosa, hoje, ela vem sendo superada lentamente. O que nós temos que ter é o Estado que tem que ter políticas públicas. Rodrigo afirmou aqui do conselho não é conselho LGBT, é conselho de promoção da diversidade sexual. É um conselho que possa desenvolver políticas e debater o problema desta comunidade na cidade de Mogi das Cruzes. Como discute dos negros, como discute das mulheres, como discute das crianças e adolescentes. Há um ano atrás, uma travesti, Daniela Barbie, que infelizmente, por motivo da discriminação da sociedade, do estigma, não consegue um trabalho digno, foi prostituir nas ruas do centro de Mogi. Levou um tiro na cabeça. Morreu numa calçada do centro de nossa cidade. O caso está sendo analisado pela justiça, posteriormente poderá ser julgado.
mas de lá para cá aconteceram mais de 300 pelo Brasil. E em Mogi aconteceu muita violência. Esse conselho não visa extrapolar os limites daquilo que é a jurisdição, daquilo que é o direito do município discutir. Os debates sobre união civil entre pessoas do mesmo sexo, que o STF já consolidou, e que o Senado discute, e que a Câmara... Não é papel da cidade. O papel da cidade é discutir políticas públicas de saúde, aonde essa comunidade poderá procurar o seu médico. Políticas públicas de segurança, para que não continue morrendo, para que não continue sendo violentadas. Políticas públicas de educação da sociedade, para que não continuem sendo discriminadas, para que as empresas não digam: eu não contrato um homossexual, eu não contrato um transexual, eu não contrato uma lésbica. Porque são seres humanos, precisam trabalhar, são capacitados e são preparados profissionalmente. A única coisa que tem é uma orientação sexual que muitas vezes o empregador não concorda. Então, isso que nós temos que debater. É isso que nós temos que debater. Um conselho não se trata de extrapolar suas funções, além de debater, clarear e desenvolver políticas públicas. Como nós precisamos de outros conselhos na cidade. Mas esse é um conselho que está na fila há muito tempo e que não vai ferir suscetibilidade de ninguém, porque ele não vai ultrapassar os limites de debate de políticas públicas. Eu vou repetir: é política para que os gays, para que a comunidade LGBT não continue sendo violentada e assassinada. É política para saber aonde vai ser atendido no aspecto médico. É política para educar a sociedade, para não discriminar. É política para aqueles que fazem parte da sociedade. Pois não, vereador Caio Cunha? Obrigado, vereador Eduígues. Eu resolvi falar, por conta que estou vendo um silêncio quase fúnebre no plenário, uma tensão, e acho que devido, de fato, não ao tema. Até um tempo atrás, não muito tempo atrás, até uns 20 anos atrás, o tema do meio ambiente era um tema que ninguém queria saber. Você vai falar do verde, não sei das quantas. Até um tempo atrás, vereadora Fernanda Moreno, o tema sobre a causa animal era um tema também que, cuidar dos cachorrinhos, para com isso. Eu acho que o tema da diversidade, ele de fato, ele precisa estar representado aqui nessa casa. Ele precisa ser debatido aqui nessa casa. No último parlamento, teve 2 projetos de alguns alunos das cidades que trouxeram essa pauta aqui para a cidade. Ou seja, alunos, jovens, adolescentes, tiveram a coragem de colocar essa pauta e de criar uma discussão aqui, e foi super bem-vinda pelos alunos. Eu acho... eu até um tempo atrás, eu fiz uma postagem lá no Facebook, de um boato dizendo que eu era gay. E como se gay fosse um defeito, não é? Eu não sou, mas não é defeito, não é? Tenho no meu grupo, como os vereadores sabem dizer, aqui eu tenho mais de 300 pessoas conectadas ao nosso mandato, e diversas dessas pessoas são gays. Diversas pessoas são gays, são cidadãos dessa cidade, e que trazem pautas, e que discutem pautas sobre a diversidade sexual. É um tema que não pode ficar espinhoso. Eu peço ao presidente sua atenção. Eu peço a Vossa Excelência que seja breve. Obrigado. Só para finalizar, a única questão que eu gostaria de deixar muito claro, e é um pouco, me incomoda, às vezes, embora eu concorde muito com o que o vereador Rodrigo Valverde falou, é com relação à mistura na religião e o tema,
Eu, como todos sabem aqui, eu sou membro de uma igreja, né, evangélica, frequento, né, assiduamente, tenho os meus costumes, os meus princípios, as quais eu aprendi e optei por segui-los. Isso não quer dizer que eu não possa discutir como cidadão dessa cidade essa pauta. E muitas vezes, eu acho que da mesma forma que há um preconceito com o tema eu preciso que Vossa Excelência conclua. LGBT, também é um preconceito religioso. E fala, não, porque ele é católico, ele não gosta do LGBT. Ele é evangélico, ele quer arrancar a cabeça do LGBT. O que é uma inverdade. Como eu disse, só para finalizar o tema. Mas eu vou falar para o vereador Otto, hoje também, né, vereadora? O senhor quer falar? Vereador, preciso que Vossa Excelência conclua. Obrigado, vereador. Por gentileza. Vereador, conclua, Vai por ser gentileza. concedido a parte, vereador Otto? Vereador, não há tempo. Tempo de Vossa Não, Excelência. senhor presidente, eu quero concluir concluir dizendo o seguinte, aproveitando a audiência da TV Câmara, inclusive o vereador Lino hoje, lá na RINAI, um trabalhador falou, eu te assisto na TV Câmara. Eu sei que muitas famílias, até o preconceito é dentro de casa, não entende a situação do filho ou da filha. Esse é um tema que a sociedade precisa discutir e precisa superar o preconceito e a homofobia. Para concluir, temos aqui uma exposição do Enzo, que é um pintor, tá? Também gay. E hoje à noite, no auditório Tufi Anderi, teremos uma discussão, né, promovida pelo Fórum Mogiano LGBT, mas a Prefeitura Municipal também, sobre o tema de combate à homofobia. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado. Agradecer ao Eduígues por ter levantado esse assunto, ao Valverde, e dizer que a diversidade a gente pode melhorar com os conselhos na cidade. E que a LGBT que seja o próximo conselho também a tomar posse para o próximo ano e que a gente possa discutir na nossa cidade as diversidades da nossa cidade. Tem lá 10 jovens hoje na prefeitura recebendo a posse desse conselho e que eles façam um bom trabalho. Lembrar bem que os conselhos é um instrumento de que as pessoas possam conversar sobre as suas adversidades. Muito obrigado, vereador. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, senhores vereadores, imprensa. Esse vereador aqui também não vê objeção nenhuma à instalação do Conselho LGBT, né, porque acho que precisa ter políticas, precisa ter debate sobre o tema na cidade e muitas pessoas necessitam desse tipo de transparência, desse tipo de conversa para poder se informar, para poder esclarecer cada vez mais o tema. O próximo vereador inscrito para a fala, agora o nobre vereador Antônio Lino. Obrigado, senhor presidente. Senhores vereadores, a senhora vereadora, eu acho que quero parabenizar o movimento, porque eu sempre digo o seguinte, tudo que é novo assusta. Sim, o vereador Valverde fez um relato ali do tempo, tudo, mas no dia a dia nosso é novo, então assusta. Então eu acho que nós temos que absorver e começar a absorver essa casa, esse trabalho do conselho e voltar à discussão. Eu acho que tudo nós temos que trabalhar para que isso aconteça. E parabéns por estar aqui, por estar nesta casa de leis, mostrando por que veio, por que tem que se fazer, por que nós temos que trabalhar. Eu acho que isso é não desanimar. Eu sempre digo assim, se eu não fosse persistente, eu nem estaria aqui. Então, eu acho que isso que tem que se fazer, é estar presente, marcar presença em todos os lugares. Parabéns pela coragem de estar aqui mostrando à sociedade de Mogi das Cruzes o trabalho que vocês fazem. E esse é o trabalho que foi feito lá no início, quando alguém dizia assim, da escravidão, quando dizia tudo, não vai dar certo. Deu certo. Então, a persistência que vai fazer o conselho nascer e vigorar no meio da sociedade. Parabéns.